E aí, pessoal, meu nome é Ezequiel Braga, estamos começando mais um APcast, o APcast aqui da associação, pensando em você que é jovem e recapitulando a lição dessa semana. E também, como é de costume, temos um convidado, mas dessa vez uma convidada aqui, eu vou pedir que ela se apresente agora para vocês. Oi, gente, prazer, me chamo Letícia, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, Letícia, por ter aceitado, tá bom? A Lohane não pôde vir nessas últimas semanas, infelizmente ela estava doente. E aí, faça uma oração por ela, tá? Nossa apresentadora está precisando das suas orações. Ore por ela para que a saúde dela volte e ela esteja fechando aí esse trimestre com a gente, né? Tá pertinho de se acabar, lição 11. Faltam 2 lições aí para a gente encerrar. Lohane, queremos você de volta. Mas vamos lá. Letícia, quais foram as suas primeiras impressões? Semana passada foi só uma imagem. A dessa semana é só uma imagem sem frase nenhuma. Sim. Quais foram as primeiras impressões disso aí? Então, me chama a atenção aqui que na imagem é o coração que todos nós temos, certo? Um órgão vital. Só que meio que parece que o coração sai da Bíblia, sabe? Ele reflete e ilumina no rapaz que está aí na imagem. E isso diz muito sobre a nossa necessidade de estudarmos e termos o altar, a Bíblia, nos guiando, sabe? O nosso coração, a nossa mente, que a gente sabe, quando a Bíblia fala, né, sobre coração, não é o órgão, mas sim, existe um verso na Bíblia que diz que dele, guarda o coração, porque é dele que procedem todo o teu entendimento, todas as coisas. Uhum. Então, o coração saindo meio que da Bíblia, refletindo no rapaz, no menino, meio que diz pra mim, ó, você precisa da Bíblia para te nortear. E o coração, como um órgão vital, se não estiver em nós, nós não vivemos. Uhum. Então, a Bíblia é a nossa necessidade. O altar, a palavra de Deus é a nossa necessidade para a nossa vida, sabe? Sem ela não existe vida plena. Sim, a lição vai trazer muito isso, né? Falar sobre usar a palavra coração, mas ela também explica, né? Não é o coração, o órgão, coração, mas o que ele representa dentro da Bíblia. E essa é a verdade, né? A primeira impressão foi essa, mas vamos lá. O texto dessa semana está em Jeremias capítulo 17, mas antes da gente entrar no texto, vamos para a introdução aqui do domingo, tá bom? Sempre traz uma historinha para a gente. Tu lembra da historinha? Então, aí de um rapaz, né, chamado Darren, mais ou menos assim, foi se consultar com a psicóloga, não sabia bem porque estava sem conseguir dormir. Não estava dormindo, a saúde estava tinindo, né? Mas não estava dormindo. Ele disse, doutora, eu não estou dormindo. E ela foi e falou o quê? Só tá bom, né? Se não existe nenhum problema de saúde, alguma coisa na sua mente aí não está correta. Legal. Até que ele ficou ali, ficou para cá, tal. Minha consciência está me incomodando muito, né? Está me incomodando muito. E disse que ele falava assim, sem olhar para psicólogo, né, olhando para lá e para cá, sem esperar aquele ar de julgamento dela, né, eu acho. Acabou que ela foi e disse assim, é compreensível, né, a consciência está pesando, às vezes fazemos coisas que vão contra os nossos princípios, os valores, a nossa consciência pode nos roubar o sono, até a gente consertar as coisas. E aí, ela foi e disse o seguinte, você gostaria que eu ajudasse a aliviar o peso da sua consciência? Acho que, né, falou até na brincadeira ali, né? Ele foi respondendo, na verdade, eu estava pensando se você poderia me ajudar a me livrar dela. Pois é. Né? De uma vez. Bem inesperado. Uhum. Né? Eu até marquei essa parte exatamente que você colocou. De ele dizer, eu estava pensando se você poderia me ajudar a livrar dela. Ele achava que o problema era a sua consciência. Sim, sim. É cômico, né? A gente olha essa história. Mas, infelizmente, aquela história seria cômico se não fosse trágico. Sim, porque quando reflete pra gente, é mais ou menos isso, sabe? O problema, o pecado tá em nós. Mas, às vezes, não, o problema não é o pecado. Sabe? Então, se a minha consciência tá pesando tanto, sai a consciência, porque eu quero continuar com o pecado, sabe? Mais ou menos isso. Foi basicamente isso mesmo que eu entendi. Ele não quer deixar, ele quer que o peso saia, mas que ele continue, né? Sei lá, com alguma coisa de errado que ele tá fazendo. E é fácil a gente julga, mas a gente faz muitas vezes. Algo que a gente goste, principalmente pecados
que são atrativos, que Satanás sabe que nos atraem, interesses mundanos que nos atraem, principalmente nesses casos, meio que naturalmente, pela nossa natureza pecaminosa, a gente procura uma forma de eliminar qualquer coisa, menos aquilo que a gente quer, Sim, menos o pecado. Que está né? nos alimentando ali, né? Só o prazer mundano, né? Justo. E aí, já nem sei se é o link agora, mas isso me fez lembrar justamente do texto, né, do capítulo dessa semana, Jeremias 17, que ele fala, o profeta fala justamente desse problema, que o povo até que adorava, mas era uma falsa adoração. Então, de nada adianta, não, eu quero me livrar de alguma coisa, mas não é do meu pecado na história, né? É da minha consciência. E muitas vezes a gente procura qualquer outra coisa para eliminar. Qualquer outra coisa pode ser a solução, menos a única que verdadeiramente é a solução. Por isso a importância, o título é bem sugestivo. O altar e o coração. Não adianta erigir altar ao Senhor, não adianta oferecer sacrifício naquela época, por exemplo, e o coração não estar entregue, sabe? Na nossa vida, na realidade de hoje, a gente pode estar aqui assistindo até outros episódios, acho que foi no de Gabi, até do podcast, que eu lembro que ela falou assim, é muito fácil a gente estar aqui falando, e aí as pessoas não sabem como verdadeiramente é a nossa vida. Então, esse altar, essa falsa adoração, se a gente não se preocupar com isso, muitas vezes a gente pode oferecer uma falsa adoração ao Senhor que Ele não recebe, porque não é a adoração verdadeira, e a gente se auto-engana, engana ao Senhor e ainda as outras pessoas, que podem achar que o nosso coração está cheio, mas na verdade está vazio. Pois é, e pegando essa última frase mesmo que tu falou aí, ó. Às vezes a gente acha que o coração não é tão mal, né? Sim. Não, nosso coração não é tão mal, não. E isso também que a gente tá fazendo não vai nos afetar tanto. É simplesinho assim. Poxa, não dá não para livrar só esse peso na consciência que eu tô para continuar aqui. E fazendo também uma alusão já ao texto que a gente vai ler, o povo naquela época tava desse jeito. Não, a gente tá aqui, mas a gente adora. A gente tá seguindo o que você falou aí. Estamos tranquilo. Essa é a questão. É você tá no errado, feito eu digo. Tá dentro da panela de água. A água não tá quente, mas o fogo tá ligado. Né? Uma hora vai esquentar e Verdade. você pode morrer. Mas vamos adiantando aqui, ó. Segunda-feira. A segunda-feira eu gosto porque é sempre a parte mais teórica da semana. É verdade. Vamos lá. Advertência séria. Vem trazendo e explicando um pouco sobre o ministério de Jeremias, né? Que ele começou ali na sua adolescência. E eu acho que, sei lá, olhando assim a Bíblia toda, foi um dos ministérios mais... Não vou dizer que pesado, mas chato. Eu pensei nessa palavra. Pensasse nessa palavra? Pesado. Pesado assim no sentido de, caramba, eu vou ter que fazer isso mesmo. Na minha idade, até o fim da minha vida, Deus, você vai ter que fazer. E era o profeta, assim, que acho que todo mundo passava ao doido. Sim, porque pesado pelo tempo, ele foi chamado enquanto adolescente, mas pela mensagem. Sim. O povo de Israel, né, a Bíblia a lição até traz, o reino do sul e o reino do norte. Ambos apostatados, um já tinha sido levado lá, exilado, o outro estava prestes, e ele ali, Jeremias ali, para ter que falar aquela mensagem, o ministério dele praticamente todo foi mensagem de destruição, de alerta, de apostasia. Né? Sinal amarelo. Então, pesado por esse motivo também, de sempre estar tendo que dizer acorde, acorde, acorde. Era muito pesado para ele também ver tanta apostasia, tanta... Isso. Né? Aí, tipo, saber também o que vai acontecer, né? Caramba, Sim. vai chegar a esse nível. Eu tô aqui trabalhando, me esforçando todo dia. Sei lá, assim, passando semana ele rouco, não conseguia falar, esperava a voz voltar, mas para falar a mesma coisa para um povo que não queria nem saber. Você vê, é tão pesado para ele que numa parte do capítulo, na minha Bíblia tem o segundo subtítulo, que de Jeremias clama a Deus que o socorra dos seus inimigos. Ele está pregando para um povo apóstata. Se ele era um profeta de Deus, então ele buscava viver de acordo com a vontade de Deus. Mas ele falava tanto sobre aquilo, ele enxergava tanta pecaminosidade, e aí a gente vê o verdadeiro altar, a verdadeira adoração, que no meio da mensagem que ele traz para o povo, ele para e clama ao Senhor: Senhor, me ajude, me perdoe do meu pecado, me purifique. O verso 14, ele diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então, ele enxergava tanto aquilo e era tão sincera aquela oração, tão verdadeira,
Mas para ele também era verdade. E eis a importância, né, de a gente falar, mas viver aquilo. Mesmo ele sendo um profeta de Deus, ouvindo a voz de Deus, passando os recados de Deus, isso não é um privilégio de qualquer pessoa, ser um porta-voz de Deus, mas ele ainda enxergava o pecado dele. E aquelas pessoas que estavam perdidas, o povo de Deus, que era o povo de Israel, literalmente a nação escolhida, estava distante. Então, acho que ele sofria tanto pelo povo, mas por ele também. Que ele, no meio da mensagem, ele para clamar ao Senhor misericórdia e perdão. Eu acho que chegava assim, caramba, eu tô falando tanto do povo e eu. Sim. Né? Caramba, eu tô falando tanto... E eu? Aquele choque, assim, né? De vez em quando ele ficava naquela pressão dele mesmo. Será que eu tô ali do jeito que eu tô mandando o povo ficar? E a lição vem trazendo também quais eram os pecados do povo naquela época, né? Era a corrupção do coração, em específico, porque eles arrastaram coisas dos reis antigos que não deveriam ter arrastado, né? Idolatria. O fim do capítulo vai falar também sobre a falta de importância que eles começaram a dar para o sábado, fazendo seus trabalhos e afazeres normalmente, como se o sábado fosse qualquer outro dia, né? O que reflete o tamanho, né, da apostasia. Porque mesmo que, vamos supor, hoje também... Eu gosto muito de trazer para os dias de hoje, mas é porque verdadeiramente é isso, né? Verdade, Nós tem que aprendemos com as histórias da Bíblia aquilo que a gente pode trazer para a nossa vida. Mas trazendo para os dias de hoje, olhando aquilo, né? Veja, uma situação de apostasia, infelizmente a gente sabe, existem pessoas que por determinados vários motivos podem estar afastados dentro da igreja, mas estarem afastados. E um sinal muito claro é você começar a transgredir o sábado. Sim, então, para você começar a transgredir o sábado, eu digo porque, assim, um sinal de afastamento pode ser, eu parei de orar, mas ninguém sabe que eu parei de orar. Eu parei de estudar lição todo dia, mas ninguém sabe, é uma coisa entre mim e Deus. Mas quando você passa a transgredir o sábado, torna-se algo público. Então, a apostasia e pessoas que vão se afastando de Deus aos poucos, e alguns, infelizmente, se saem da igreja, começam a mostrar isso depois, não é? Da noite para o dia. Então, a apostasia, o descumprimento do sábado, já mostra que havia muito tempo que aquela apostasia, a idolatria estava acontecendo. Porque, para chegar de uma maneira clara, explícita, e continuar, ele fala, né, carregando os carros e tudo mais, no intuito de vender suas mercadorias no sábado. Então, mostra que eles já estavam muito distantes, a ponto de praticar coisas para que todo mundo pudesse ver, e não só escondidas entre eles e Deus mesmo. A lição traz aqui, assim, ó, mostravam como estavam profundamente enraizados no coração das pessoas. Eu vou ler de novo. Profundamente enraizados no coração das pessoas. Eu não sei se tu já teve a experiência de tentar arrancar... eu vou falar por mim, né? Arrancar um pedaço de árvore, assim, que você vê que aquele negócio tá com a raiz funda e tu vai tentar arrancar na mão. Uma vez eu tentei fazer, não sei pra quê, meu Deus do céu. Foi tanta força, assim, e no fim, não consegui, eu tive que cortar as raízes em volta, né, e tirar. Mas continuaram alguns, né, alguma parte, assim. Quando você vai no real contexto aqui, era como o coração daquele povo estava. Não era simples chegar ali e parar de fazer aquilo de errado, não. Estava enraizado e profundamente enraizado. E só vai chegar a esse ponto, como você falou, se permitir que chegue, né? Jeremias estava tentando alertar o povo quanto a isso e fazer com que eles voltassem, né? O problema é agravado pelo fato de que o coração humano faz um péssimo trabalho de autodiagnóstico. Ele é extremamente propenso ao autoengano. Somente Deus pode sondar o coração e avaliar nossa verdadeira condição espiritual. Ele estava tentando fazer com que o pessoal levasse um nível de consciência ali, ó. Só se alerta, olhem para vocês, olhem para os outros aí. Eu estou tentando fazer isso por vocês, mas só quem vai conseguir realmente essa mudança é você, é ele, é fulano. Jeremias estava tentando levar essa mensagem para um povo que está tão carente. Assim como você falou, né? Eles estavam na época deles e hoje, infelizmente, a gente vê isso no nosso meio, né? Não precisa ir muito longe. Na própria igreja, não sei se tu tem essa experiência, mas às vezes eu tô com jovens, até mesmo com os adolescentes, sou professor dos adolescentes. Letícia é a jovem raiz, como vocês puderam perceber, né? A jaqueta dela diz tudo aqui. Sim. Eu sou o jovem de idade, um jovem que trabalha e tenho a idade de jovem, entendeu? Mas não tô tão envolvido nos projetos de jovem, porque eu sou professor de adolescentes, eu tô com os adolescentes. Futuros jovens, então prepare-os bem para que quando a gente receba aí, tá pois tudo certo. Pois tá tô trabalhando, me esforçando para isso. Mas a gente vê essa carência neles, entendeu?
geração TikTok, eu digo assim, geração TikTok, porque, cara, você tentar prender a atenção de um adolescente hoje é muito difícil. É difícil. Eu lido com jovens na igreja, mas sou professora, né? Sim, verdade, Então, né? Ó. adolescentes, eu lido com os adolescentes. Veja, se na igreja que você pode, sei lá, trazer dinâmica, brincadeira, a hora da lição tem que ter o contato, né? O comentário. Imagina na escola que ninguém quer estudar. O menino tá com preguiça. Então, é verdadeiramente complicado. Mas você vê, nessa questão que você estava falando, né? Da distância do povo Sim. e tudo mais. Sempre é Deus que busca. É Deus quem vai atrás. Porque nós vemos, Deus manda que Jeremias vá, e aí no final do capítulo, quando ele vai tratar da santificação do sábado, ele vem meio que assim, implorando, clamando para que o povo acorde, para que o povo volte a guardar o sábado. E no final ele ainda diz, se você guardar, vocês vão receber bênçãos. Ele começa prometendo bênçãos, manjares, príncipes vão entrar por esses portões. Então, eu enxergo um Deus que, além de amoroso, ele tem muita misericórdia, muita paciência. Porque, veja, o povo pecou por anos, aquela apostasia estava acontecendo. E aí, Deus fica indo atrás, clamando, chamando. E, além do fato de voltar para Deus, vamos supor que o povo aceitasse e voltasse para Deus. Isso já é uma gigantesca bênção. Estarmos perto de Deus é a maior bênção que a gente pode ter. Só que, além dessa bênção de estar perto de Deus, Deus ainda promete mais outras bênçãos. Então, é assim, só tem coisas boas contra coisas péssimas depois. Só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar e só tem a perder. É. Coisas óbvias, mas que ainda assim o povo não escolhia. Então, É muito difícil. Alisson fala aqui, né, que você já tocou, que Jeremias ficava daquele jeito de falava tanto e começava a olhar para ele mesmo, mas lá no finalzinho fala assim, ó, a atitude deles em relação ao sábado revela que seus altares de adoração estavam destruídos e que o coração deles estava deteriorado. Não era só aquela questão de o coração estar ali destruído, é já deteriorado. estava morrendo, já estava... Já era, né? Já foi... Já era. E Alisson traz uma pergunta pra gente, ó. Que riscos... a primeira pergunta. O que Jeremias 17 promete àqueles que obedecem a Deus e santificam o sábado? Porque a gente tá falando só dos que estavam desobedecendo, né? Você falou que a gente também tem muito a ganhar. E no tanto que você tem para ganhar, você tem o tanto para perder se você não tá perto. Deus é assim, ele é o sim e é o não. Ele tem o sim e tem o não. Se a gente aceitar, beleza. Se não, sofra as consequências. Mas que seriam essas bênçãos que a gente tem para aqueles que obedecem e guardam o sábado? Tendo em vista que você aí que está assistindo e não é adventista, né? Nós somos um povo que guardamos o sábado, porque as escrituras nos ensinam a guardar o sábado. Para aqueles que já entendem, Letícia, qual nos seria dias de hoje? Isso, de hoje. Vamos, né? A gente já falou muito da história do passado. Sim. Vamos pensar nos dias de hoje. Quais as bênçãos do... Para aqueles que obedecem e santificam o sábado. Olha, como alguém que trabalha no Ministério Jovem, o sábado é um dos dias mais corridos da semana. E olha que briga muito por ser professora. Então, é muito corrido na semana também. Mas o fato de você ter um dia... Porque eu penso assim, vou abrir meu coração sobre uma opinião minha aqui, muito íntima, pelo amor de Deus, mas é minha. Por quê? Nós guardamos o sábado, certo? Mas outras religiões que não guardam o sábado, guardam o domingo. Sim. Tá? Mas vamos parar para pensar. Qual a graça, olhando, de guardar o domingo comparado aos outros dias, sabe? Não há nada de especial. Pelo menos que eu veja de fora, que algumas pessoas... vou guardar o domingo. Mas além de ir à igreja, o que se faz? Porque é um dia, muitas vezes... para alguns comum, igual aos outros, que a gente pode fazer qualquer outra coisa. A bênção de a gente ter um dia para ficar perto de Deus, e ele diz, santifique. No verso 22, ele diz, santificai o dia de sábado, como eu ordenei para os vossos pais. Então, santificar não é só separar, não é só viver, não é só estar, né? Dormir, descansar. Santificar, a gente separa uma coisa especificamente para viver com Deus. E aí, tudo que a gente faz de ação missionária, de estar na nossa unidade, lá na nossa classe, conversando sobre a lição, de rever os amigos, de adorá-lo e ter um dia que eu não vou gastar para fazer uma compra, para ir a alguma festa, para passar o dia dormindo. Atividades rotineiras, né? Sim, eu vou guardar para o Senhor. Acho que só de a gente estar
vivendo verdadeiramente o sábado, na experiência próxima de Deus, a maior bênção que a gente tem para quem guarda o sábado é sentir um pedacinho de como vai ser lá no céu, sabe? Se eu não gosto de estar um dia com Deus, devotando a Ele, fazendo as coisas só para Ele, que graça vai ter chegar no céu? Que mesmo que tenhamos outros afazeres, mas o foco vai ser Jesus. Ele vai estar lá. Vai ser o grande amor e o grande foco, o grande aprendizado da nossa vida. Se a gente não ver graça em estar no sábado, viver o sábado aqui, que é um pedacinho do céu, lá no céu é que não vai ter mesmo. Então, a maior bênção para mim de poder guardar o sábado é pensar e enxergar um pouquinho, o pedacinho do céu que a gente vai ganhar lá na eternidade. Como será o céu, né? Até Pois porque é. todo dia vai ser como o sábado, né? Eu gosto de chegar no sábado. Na verdade, eu gosto de chegar ao pôr do sol da sexta, que eu já sei que Muito tá chegando bom, no sábado, sim. né? Sensação ali, tão legal. Terça-feira, vamos lá. Coração transformado. A gente falou da advertência séria, o que é que o povo precisava ali, mas do coração transformado. Aí, o começo da lição vem falando justamente o que você comentou no começo da lição, de que a lição não está falando coração, órgão, coração, mas sim coração como a mente ali que toma as decisões, que faz as escolhas, tudo isso. Fala até um verso de Provérbios que diz que acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Né? Salomão, quando chegou no fim da vida dele, foi entendendo escolhas erradas que ele tomou, né? Por mais que ele fosse muito sábio, e deixou orientações para a gente. E aí entra também e volta um pouco na história no período de Jeremias, não nessa história em específico, mas no período da história dele, que foi com o rei Josias, né? Nesse meio termo aí. Foi um rei super novinho, não vou dizer nem novo, é super novinho, né? Criancinha, 8 anos de idade já estava assumindo o reinado. Mas que fez uma grande mudança para um povo que estava muito longe, né? O rei Josias mandou derrubar todos os ídolos, altares que não eram de Deus. Derruba tudo aí, vamos fazer uma nova aliança aqui, renovar. Mas aí a lição traz uma partinha que eu grifei, que diz o seguinte, ó. Os profetas daquela época deixaram claro que é possível remover ídolos físicos e ainda assim levantar ídolos dentro do seu coração. Por mais que Josias tivesse feito aquele trabalho todo, o povo voltou à apostasia, ao afastamento, a tudo de ruim que eles estavam fazendo. Derrubaram o físico, mas o coração ainda estava ali, corrompido. O que é que tu tem para falar sobre isso? Vou te dizer que eu estava ansiosa para esse dia. Esse foi um dos dias da lição, para comentar, né? Uhum. Foi um dos dias da lição que eu mais marquei. Eu marquei quase tudo. Porque eu achei tão forte. É que a Lorraine não tá aqui, senão tu viu que é marcar quase tudo. Não é, Lorraine? Tão forte, tão assim, necessário. Vê, até circulei algumas coisas. Tem outro trecho da lição que diz assim, né, na terça, né? Jeremias 17 revela que séculos, não foram dias, não foram meses, foram séculos. Séculos de adoração falsa e idolatria corromperam a mente do povo de Deus. Pausa aqui. Séculos de adoração falsa. Não era não adoração. Não era acabou a adoração. Era uma adoração falsa. Meu Deus, isso é tão sério. Porque a gente adora ao Senhor. Só que quão verdadeira e sincera é a minha adoração, a ponto que eu saiba que eu não estou apresentando séculos, metaforicamente falando, de uma adoração falsa ao meu Deus. E Deus estava enxergando tudo aquilo. E aí ele continua dizendo, como você falou de Josias, o rei Josias, contemporâneo, por um tempo, tinha purificado os altares idólatras, mas o coração da multidão não tinha sido transformado. Ellen White comentou sobre isso. E aí eu vejo outra coisa aqui, de nada vale o meu exterior, de nada. Eu posso fazer uma faxina geral, como Josias fez, e eu não estou invalidando o que ele fez, porque foi algo muito digno, uma criança, não é? Teve algo tão impacto, sábio, né? um impacto tão grande no seu reinado. Mas de nada vale um esforço gigante, isso me ensina muitas coisas. Da parte de Josias, ele fez um esforço gigante, mas eu não posso salvar você se você não quiser. Sabe? Se tu não abrir teu coração e disser, Senhor, entra, não adianta eu quebrar tudo que existe na sua vida. Não adianta eu falar a coisa mais linda aqui nesse podcast. Eu não vou salvar você se você não quiser, da mesma forma que você não me salva se eu não quiser. Sabe? E além disso, me mostra, de nada vale o meu exterior. De nada vale eu estar muito bonitinho e camuflado se do lado de dentro não está funcionando.
sabe? A lição até fala desse trecho que você leu, há uma referência do livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 3. Eu abri e falo justamente isso. Essas pessoas removeram ídolos físicos, mas o seu coração não, sabe? Então, o título da terça-feira é Coração Transformado. Em que momento eu percebo, a partir de que momento o meu coração foi verdadeiramente transformado, ou eu ofereço uma falsa adoração? Porque não estamos... Isso me pegou demais. Essa questão da falsa adoração, eu marquei e ainda grifei de caneta por cima. É porque ele não tá falando de uma não adoração, Sim. né? Não um povo que não adorava, que deixava pra lá. Não, depois eu adoro. Não, depois eu faço a minha meditação, eu faço meu devocional. Não. Eles estavam cumprindo tudo, mas não estavam, né? Tava, mas não tava. Exatamente Tava. isso. É tão sério, é tão fácil hoje em dia a gente dizer que é cristão, né? Tem E tá na igreja, moda, né? Tá na moda. Tá no hype falar que é cristão. É bem isso. Só que aí, essa é a questão. Séculos de falsa adoração. E pra gente enxergar qual dessas adorações, quais desses altares são verdadeiros, nosso coração, que é enganoso, como você já falou, e a Bíblia também, não vai nos ajudar a descobrir. Como é que a gente descobre isso? Só através do Espírito Santo. Por isso que é tão séria essa questão, né? Paulo já dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, então não é por mim. Eu posso olhar e me espantar, como eu me choquei vendo essa lição super forte da terça. Só que de nada vale também o meu espanto e o meu choque se eu não convido o Espírito Santo para estar comigo e me transformar verdadeiramente. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, eu só faço mal. Então, de mim, eu não consigo me transformar. Somente Deus. Por isso ele enfatiza tanto. O coração, ele é enganoso, não adianta se confiar nele. O Espírito Santo precisa estar à frente da nossa vida para que o coração seja verdadeiramente transformado. A nossa natureza, né, é pecaminosa. Não é que tenha tendência ao pecado. Ela é pecaminosa, né? A gente nasceu dentro do pecado e você todo dia vai acordar com vontade de fazer coisas ruins que para você, entre aspas, são boas, né? Mas que vão levar você ao pecado, à perdição, ao estrago da sua vida, tudo isso. A Alisson vai... vi que tu grifou aí a partinha azul, eu quero só um pouco mais para frente, que diz assim, ó. Por que essa ligação entre o altar de adoração e o coração, aí, a mente... Grifei essa também, grifei quase tudo. Foi, né? É tão importante. É onde a gente tá querendo chegar aqui. Vou voltar ao que eu falei. Tá na moda hoje dizer que é cristão, né? Muitas pessoas que você vê... Eu vou falar por mim. Galera que eu seguia nas antigas, na época de escola. Hoje eu vi um cara que... com um canal de musculação. Eu nunca achei que o cara fosse virar assim pra esse nível. Caramba, o cara tá nesse nível aí. Cristandade. Eu sou cristão agora, tal, não sei o quê. Poxa, eu não tô julgando, né? Não tô julgando. Mas muitas dessas pessoas é só para aproveitar e tá ali ganhando dinheiro, tendo mais visualizações de pessoas que estão realmente carentes. Sim. Né? Larissa, esses dias, minha esposa, ela comentou sobre uma coisa que os meninos na salinha dos adolescentes estavam fazendo, coisa de adolescentes. Né? Pegaram um meme aí que tá em alta e todo mundo falando daquele meme, né? Acho que todo mundo já sabe. O meme do profeta lá. Sim. Profeta Miguel. Aí ela foi advertir os meninos falando assim, ó. Vocês não podem estar tirando onda disso, porque existem pessoas em algum lugar que realmente acreditam nisso por não terem a mentalidade correta no que acreditar. E não só acreditando, mas estão pagando, né? Isso. Então, veja a sede. O nível de dependência que eles precisam, né? Aquele povo tinha o necessário para fazer tudo da forma mais perfeita. Tinha alguém alertando para eles que eles estavam no caminho errado, mas eles não voltaram em nenhum momento. Porém, se você se sente nesse meio aí que o povo estava, como que a gente deve fazer essa associação da nossa mente e da nossa adoração, né? Nossa mente e coração, né? E a nossa adoração para a gente ter esse coração verdadeiramente transformado? Ellen White responde. Logo depois dessa pergunta, Ellen White explicou. Cada órgão do corpo foi feito para ser servo da mente. A mente é a capital do corpo. A mente controla todo o ser. Todas as nossas ações, boas ou más, têm sua origem na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Como ter esse equilíbrio, essa relação verdadeira? Somente se conectando com Deus. Deus nos fez seres racionais. Adão e Eva pecaram e saíram do Jardim do Éden um dia porque foi
uma escolha, consequência de uma escolha que eles fizeram. Porque eles tinham livre-arbítrio. Se Deus sabia, fugindo 10 segundos do tema, mas prometo que vai ter Mas link tá aqui. dentro também, né? Prometo Vamos que vai lá. ter link aqui Sim. sobre adoração. Mas eles tinham o livre-arbítrio e por isso eles erraram. Ora, se Deus sabia que eles iam pecar, por que os criou? Porque não era a vontade de Deus ter robôs que lhes sigam e lhes obedeçam, sabe? Não é a vontade de Deus. Então, por isso que nós podemos escolher. E quando Deus nos criou, Ele nos criou com uma mente pensante. Muito embora muitas vezes a gente aja por impulso, mas aí é um erro nosso, mas não foi de Deus. Acontece, né? O impulso é nosso, não foi erro de Deus. Sim, já é sim. consequência do pecado. Mas Ele espera que a nossa adoração seja verdadeira. Então, para que a minha adoração combine, digamos assim, demete com a minha mente, eu preciso estar conectado. Eu preciso entender que quando a Bíblia diz que o meu coração é enganoso, é que eu não posso confiar em mim. Eu sei que eu tenho uma forte tentação, sei lá, vamos ver um exemplo aqui, determinado estilo de música, sei lá, que eu não deveria ouvir, mas que eu adoro e que eu escuto e ninguém sabe disso. E aí, não, eu sei, mas eu vou, sei lá, para um lugar que toca essa música, ou então, vou escutar só uma música aqui, só no meu celular uma vez. É sobre saber a minha linha de perigo, a minha zona de perigo, e escolher não ultrapassá-la. É brincar com perigo, não brincar com perigo, né? Não brincar com o perigo. Entender que a minha mente, ela pode me levar... Eu não sei se foi nesse dia, se eu estou adiantando já alguma outra coisa, mas lembrei de uma coisa que a lição também trouxe, que é a nossa mentalidade, ela se acostuma com aquilo que a gente permite que ela tenha contato. Então, quanto mais eu alimento a minha mente com algum tipo de entretenimento, de consumo, mais ela vai se adaptar àquilo, mais ela vai se acostumar. Isso é muito... Essa lição, na verdade, está muito maravilhosa. Eu estou, engolindo tá muito boa. a lição. E há alguns dias nós vimos aquela do altar mesmo nosso com Deus, do nosso devocional íntimo com Deus. Sim. Né? E aí, sobre hábitos. Eu sempre tive o hábito de estudar a lição todos os dias. Algumas vezes, nem que fosse pelo hábito rápido. Não, eu vou ler porque é o meu costume, é o meu hábito. Algumas vezes com mais tempo, mais profundamente, e outras só para bater o ponto mesmo. Mas a mente está acostumada a isso. Se eu me permito um dia dormir um pouco mais, vou estudar mais tarde, esqueço, não estudo, ou então vou estudar de maneira mais cômoda, vou ler menos demorado, vou dormir um pouquinho mais, eu leio mais rápido. Aquilo que eu permito que vá se repetindo, torna-se um hábito na minha vida, sabe? Então, quanto mais eu me permito estar próximo de Deus e entender que a minha mente, eu posso controlar tudo em mim através da minha mente, como eu alimento a minha mente? Qual a força que eu estou dando para ela? Sabe? Se for uma força do Espírito Santo, amém. Estaremos bem. Continue. Continue. Senão, isso vai dominar a gente. E quando a gente menos perceber, estaremos com séculos de falsa adoração. Tem que se alertar, né? É o autodiagnóstico que você tem que estar fazendo ali diariamente, né? Sim. Ela ainda comentou, né? Não há palavras para descrever as profundas bênçãos do louvor genuíno. Então, a verdadeira adoração, né? Eu lembro também da lição que a gente viu aqui. O verdadeiro adorador, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sim. É aquela oração, aquela adoração que vai vir realmente do coração, não do lugar, não da forma como... mas tem que ser aqui desse jeito, senão não vai dar certo. A gente tá numa linha muito tênue aí de, ter algo de uma forma exata. A gente não tá falando de como, mas a gente tá falando de como agir, mas de como você vai estar por dentro, né? Vamos pensar assim, aquele povo naquela época estava agindo de forma errada no dia de sábado, tal, né? Chegaram ali até a fazer suas atividades rotineiras. Mas, nos seus dias de adoração, em momentos de culto, eles estavam presentes em corpo, não em espírito. Sim. Né? Eles só estavam ali presentes em corpo. Não era um louvor genuíno, era cumprir tabela. Vamos para a igreja hoje, né? Que hoje é sábado, já deu a hora, vamos se atrasar não, vamos chegar cedo, Sim. Vamos ficar até o fim, não vamos sair, mas que o sermão vá até 12:30, né? O cara fica lá, tá bom, acabou, tá bom, tchau. Se tornar o robozinho que você disse que Deus não quer que a gente se torne, né? Sim. Ele poderia muito bem criar a gente como robôs de adoração. Mas, às vezes, a gente escolhe ser robôs de uma adoração não genuína, né?
Caramba, você se torna um robô de estar no automático adorando da forma errada, enquanto você poderia ter sido um robô. Aí eu viajei aqui nas ideias, tô viajando mais. É que a mente vai, vai... abrindo muitas coisas aqui. Tu quer finalizar? Só queria comentar mais uma coisa sobre isso. O trecho que você leu, que Ellen White fala que não há palavras para descrever as bênçãos do louvor divino. E aí, no final, tem um outro comentário que diz: a adoração autêntica transforma a mente e renova o coração. Veja a ordem. Primeiro você adora de uma maneira autêntica, de uma maneira verdadeira. E aí você recebe a transformação da mente e o seu coração é renovado. Nós não conseguimos ter uma transformação se nós não tivermos contato verdadeiro com Deus. Como a gente tem contato? Adorando a Ele. E eu posso adorá-lo orando. Eu posso adorá-lo em uma música que me tocou e aquilo eu ouvi falar Deus, sabe? Quantas vezes a gente não já se emocionou ouvindo alguma música? Ao passo que, ao mesmo tempo, há quem diga, já ouvi a frase, se eu não me engano, salvo engano, é um trecho também do Espírito de Profecia, que diz que, se não, perdão, viajei, mas o momento do louvor é onde o cristão mais mente. Porque a gente canta que entrega a vida, que faz isso, aquilo, Deus te ama, é aquela coisa, e às vezes não é, sabe? Então, quando nós descobrirmos a verdadeira adoração, aquela que é genuína, como ela traz, aí o nosso coração vai ser transformado. Vamos partir para quarta-feira. Momento de hipertexto também é um momento de interação com você que está nos assistindo. Se você fez a sua rede semântica aí, bonitinha, assim como Letícia fez a dela, eu fiz a minha aqui, você vai tirar uma foto. Poste no Instagram e marca o nosso Instagram aqui, ó, jovens_apec. É o único momento que a gente pode ter de interação com você. A gente quer que você participe, por favor, no Instagram. Vai lá, ó, tira foto, poste. Se você não fez, faz aí agora. A gente já está ajudando você aí, que a gente já adiantou 4 dias aí da semana, tá bom? E não deixa de postar. Letícia, alguma pergunta mais chamou tua atenção na quarta? Sim, acho que é a segunda. Quando entregamos a Deus nosso coração, quais mudanças serão visíveis em nossa vida? Quando, 10 segundos agora de aula, puxando aqui a sardinha para o meu lado, quando é uma expressão que indica tempo, tá? Conjunção temporal. Professora de português, né? Professora de português. Aprenda, vai estar na prova. Conjunção temporal. Diz que em algum momento vai acontecer. Quando a gente entrega, quais são as mudanças? Eu gostei da pergunta, da construção. Não é assim. Quando entregamos a Deus nosso coração, existe alguma mudança? Assim, será que acontece alguma mudança? Não, é automático. A partir do momento que a gente entrega o coração a Deus, quais são as mudanças que acontecem? Ou seja, não tem como entregar o coração a Deus e não haver mudança. É algo automático. Sabe? Por isso que essa questão da moda de ser cristão, você é cristão. Aí eu encontrei um que casa completamente com o meu estilo, porque eu não preciso mudar nada, porque eu estou muito confortável. Será mesmo que encontrou a Cristo? Na Bíblia nós vemos que todas as experiências de pessoas que encontraram, literalmente, enquanto ele esteve aqui na Terra com Jesus, tiveram as suas vidas transformadas. E aqueles que não tiveram, pelo menos enxergaram e decidiram. Por exemplo, o jovem rico, né? Quando ele disse, venda tudo e me siga. Aí ele se cala, volta. Poxa, não estou pronto para isso. Mas todo mundo que encontra Jesus verdadeiramente enxerga que há necessidade de mudança. Então, essa pergunta me chamou muita atenção, porque assim, não foi para pensar, será que vai haver alguma mudança? Automaticamente, se a gente encontra Jesus, existe mudança. Então, que o desejo verdadeiramente é que assim, a minha oração, a oração de quem está em casa, a sua, seja, Senhor, me mostra onde eu preciso mudar. Porque por nós a gente não vai enxergar e nem vai conseguir mudar. Sozinho não dá, né? Sozinho não dá. Se a gente mudar, significa que o Espírito Santo está agindo na nossa vida. Então, a gente está indo bem. Agora eu vou fazer uma para tu, que eu marquei aqui, ó. Logo aqui está embaixo. Quais coisas podem afastar nosso coração de Deus e da sua palavra? Vixe, sabe, tudo. Eu, primeiramente, posso me afastar de Deus e da minha palavra. O meu celular pode me afastar. Uma ferramenta tão boa, né? Mas tão boa. Mal utilizada exatamente. por muitas pessoas. Sim. A minha própria adoração, a minha comodidade pode me afastar de Deus. Eu acho que eu sou o principal fator que pode me afastar de Deus. Porque aquilo que eu assisto, aquilo que eu ouço, com quem eu ando, o que eu leio, sou eu quem decido. Então, se isso não está me ajudando,
é consequência do que eu permiti que chegasse até mim, sabe? Então, o que mais pode me afastar de Deus sou eu mesma, que me permito horas na internet e pouquíssimos minutos com Deus, sabe? Desorganização da minha vida que eu não planejei. A vida de todo mundo é corrida. Ninguém precisa... não, porque a minha vida é corrida. A de todo mundo é corrida. Sim. Hoje em dia, o mundo é tão acelerado que todo mundo tá correndo para algum lugar que às vezes a gente nem sabe onde, mas a gente tá sempre correndo. Então, se eu não organizo o meu tempo, não sobra tempo para minha oração com Deus, outra coisa que me pegou muito, uma das lições passadas aí, né, a respeito de Jesus, que ele tinha seus momentos para orar, e ele orava de madrugada, algumas vezes passava a madrugada, horas orando. Se eu não estou separando tempo para isso, mas eu gastei horas num filme, gastei horas saindo com algum amigo, que também não há nenhum mal, não estou, né, acabando com isso. Só uma comparação, né? Mas comparação de o que eu consigo fazer, mesmo que rotineiramente ou esporadicamente, e Deus. Deus está lá todo dia, tem um tempo dele na minha vida, então acho que eu sou o que mais posso afastar-me de Deus. É pesado, você é seu maior inimigo, né? Sim. Vamos lá, quinta-feira. Problemas cardíacos. Tem a ver isso. Tá falando de coração, tem tudo a ver, então, Eu né? achei interessante. Estudos, né? Vamos mostrar aqui números pra gente. São grandes, mas é legal da gente falar, ó. Em 2024, foi publicado esse estudo e diz que da população mundial, que cerca de 8 bilhões de pessoas, 67,1%, ou seja, 5,44 bilhões de pessoas usam a internet. E 62%, que é cerca de 5,07 bilhões de pessoas, usam alguma rede social. Em média, os usuários de redes sociais passam quase 3 horas por dia. Então, vamos lá. Em média, 3 horas por dia você passa aí na sua rede social, se você tem rede social. Ou em plataformas digitais, totalizando 720 bilhões de minutos coletivos de uso a cada dia. Meu Deus, Jesus. Em um ano, isso é mais de 260 trilhões de minutos, ou 500 milhões de anos de tempo humano coletivo. Cara, quando eu penso, caramba, 500 milhões de anos, tu é doido, não tem nem... E esse é um dado de um dia, né? Ou Sim, um dia... Ou no ano, no ano. Juntando no ano... 3 horas por dia Meu juntando Deus. um ano. 500 milhões de anos. É muita coisa. Isso sequer inclui o tempo que passamos em outros dispositivos digitais, como TVs e computadores. Né? Então, Aí isso aqui vira o tempo infinito. Isso. Não para mais. Será que podemos consumir por tanto tempo um conteúdo secular sem que nosso coração seja impactado ou mudado? Quando eu li isso aqui, eu lembrei de cara. Minha mãe falava muito, e ela ainda é assim, sobre o que é que eu e meu irmão assistíamos. Né? Às vezes ela passava, olhava assim pra TV, você tá assistindo isso? Já sabe, né, que não é pra estar assistindo. Quando a gente ficou mais velho, a gente tinha a liberdade de colocar e ela não vai tirar. Quando a gente era menor, ela tirava, né? Não permitia que a gente assistisse. Mas ela sempre falava assim, ó, vocês são moldados pela contemplação. Então, tudo que você assiste, você vai ser moldado. O seu caráter vai estar sendo moldado. É tanto que tem uma vez que a gente colocou um filme, ela começou, ela saiu, foi embora, não continuou assistindo, ficou eu, meu pai e meu irmão assistindo. Ela tem isso muito forte nela. Mas é a verdade, né? É o certo. Vamos falar da gente, né? Estamos com adolescentes, lidando com adolescentes, futuros jovens. Você que é jovem, espera um pouquinho. Mas o que eles assimilam e essa forma de como assimilam está prejudicando muito, né? Demais. A informação rápida é tudo que eles querem na palma da mão em relação à informação, né? E, tipo assim, é só entrar no TikTok e Instagram. Passa ali 5 minutos, você vê um trocentas de coisa. Concentra agora no que eu vou te passar aqui, ó. Pessoal, vamos lá, foca aqui no que eu tô passando. Não tem concentração nenhuma. Fala por mim. Se eu passar 1 hora seguida nisso aqui, quando eu tento concentrar em alguma outra coisa, não dá. Como você está pensando que vai ser a sua vida se você continuar desse jeito? E não se alertar, entender que você é seu próprio inimigo, que só você pode mudar isso, só vai vir através de você essa mudança. E 3 horas por dia é muita coisa. Pra você ver Pois é, a gente passa 3 horas por dia lendo a Bíblia, sabe? Nem passa. Sabe? Só pra gente pensar. Mas pra você ver essa questão do quanto influencia... Eu não sou tão velha assim, né? Tá bom. É mais nova que eu. Eu que sou velho aqui. Mas, por que o que eu vou dizer? Que na minha época, na época em que eu era aluna... Somar assim...
2016. Um ano depois. Foi próximo. Foi em 2015 mesmo. Na época em que nós éramos alunos, não tinha muita coisa do que tem hoje. E voltando para a mesma perspectiva, para o mesmo lugar escolar, só que sob uma perspectiva diferente agora como professora, eu fico analisando e existem algumas coisas que eu disse, meu Deus, na minha época não era isso. Entenda o que vou falar. Muitos alunos, nossa, a gente lida com muitos alunos que têm crise de ansiedade na escola, que se juntam dentro da escola, se escondem para se automutilar dentro da escola. Pessoas que gostam de vestir coisas com... Alunos que gostam de vestir coisa com caveira, e piercing, e brinco, e preto. E um monte de coisa que a gente professor, fica olhando assim, meu Deus, eu olho para mim, que não faz tanto tempo, vai fazer 10 anos que me formei ano que vem. Meu Deus, 10 anos atrás não era assim, sabe? Tudo é algum problema emocional, tudo tem uma crise de ansiedade, e eu não estou desmerecendo isso. Sim. Mas o que eu estou dizendo é, essa mente está tão afetada por todas essas influências, por toda essa mídia, por tudo isso que a tecnologia e o mundo hoje traz, que é tanta influência que está quebrando a mente dos adolescentes. Literalmente quebrando. Gente, uma mente nova, uma mente que não era pra ter... Se fosse pra gente olhar, quem era pra estar com um problema, cansado da mente, era a galera mais velha, que já passou muito tempo na vida. Passou por uma pandemia, Sim. né? Algo forte ali e tal. E os adolescentes com a mente fraca no sentido de... não tem consistência, porque o que consome hoje em dia é tudo muito rápido e muito raso. E aí isso influencia, aí isso me pega muito na pergunta que você trouxe. Será que a gente consegue mesmo consumir tudo isso e não ser impactado? Já tá, sabe? Já tá impactado. A questão é, será que a gente vai continuar sabendo disso e permitindo que isso nos afete? Sabe? É inerente. Se a gente não se preocupar com isso, não se blindar, pedir mesmo que o Espírito Santo esteja conosco, vai continuar nos afetando, ao ponto da gente não reparar mais. Não conseguir mais voltar, né? E a lição traz o trechinho marcado. Ó. O que ocupa nosso tempo, atenção e interesse é o que mais valorizamos. Sim. Mais embaixo, né? A luta por nosso coração é uma competição por quem irá capturar e prender nossa atenção. Uma das leis que regem nosso intelecto faz com que ele se adapte pouco a pouco aos assuntos nos quais é ensinado e a se concentrar. Se a mente se ocupar apenas com coisas vulgares, acabará ficando atrofiada e fraca. Na semana passada, né, no podcast daqui, João leu um trechinho do Espírito de Profecia que fala que o estudo da palavra ajuda a nossa mente, não no sentido de você estar voltado só a coisas espirituais, mas da sua mente ficar mais forte, sua mente ser mais adepta a ter ou assimilar outros tipos de conhecimento. Mas se a gente tem uma geração fraca, que é uma geração que não lê a Bíblia, não para nem sequer um pouquinho para meditar, né? Não só ler, realmente estudar, tá ali envolvido e tal, poxa, é cada vez mais uma geração com a mente fraca, que mais pra frente a gente não vai ter nem noção. Eu lembrei de um filme agora, é antigo o filme, é um cara que ficou congelado, é bem viajado, ele ficou congelado, né? O mundo evoluiu, foi para não sei quantos anos à frente, e aí ele, não sei como, foi descongelado lá, só que quando ele saiu, o mundo estava burro, literalmente. As pessoas iam plantar, em vez de regar com água, regava com refrigerante. E ele chegou e fez, não é com refrigerante que rega, não, é com água. Por ele ter feito essa simples mudança, ele virou o presidente mundial. Não era nem presidente do país, era mundial. Então, tipo, é uma sátira, assim, pode até ser uma sátira de como a gente pode chegar, um nível que a gente pode chegar. Creio que Deus não vai deixar que chegue a esse ponto. Mas tá caminhando para isso. Tá caminhando, porque agora com inteligência artificial que faz tudo, quem vai se dar o trabalho de pensar uma coisa que ela vai fazer? É só dar um comando, né? Você dá um comando ali, você tem de volta tudo que você pediu. Mas a questão todinha é, tipo, a luta... Essa aqui, ó. A luta por nosso coração é uma competição. E a gente sabe quem é que tá competindo, né? É o time de Deus contra o time de Satanás. Por mais que o time de Deus seja mais numeroso, existem mais anjos do que anjos bons do que anjos caídos, né? A gente percebe, pelo menos eu, na minha percepção, que o time de Satanás está ganhando. Infelizmente, sim, né? A maioria das pessoas se entrega facilmente. Poucos são aqueles que lutam contra a sua própria vontade para se manter nos caminhos do Senhor. E aí, ela não termina, mas continua na lição. Aquilo em que escolhemos nos concentrar é o que escolhemos nos tornar.
A lição traz marcado aí, né? Eu marquei de novo. Uhum. Aquilo que escolhemos nos concentrar é o que escolhemos nos tornar. É automático. Então, o que nós estamos nos tornando, né? É muito forte. E termina com a pergunta, né? Não vamos responder, vamos deixar essa pergunta para você, ó. O que você faz para proteger seu coração ou sua mente quando está a todo tempo exposto a distrações digitais, né? Às vezes só deixar de lado aqui já é uma opção. E se você está com um vício muito forte, então procura algum profissional aí, porque é realmente... pode ser colocado dentro da cadeia de vícios, né? A pessoa fala em vícios, pensa só em drogas, injetáveis, bebida, né? Cigarro, essas coisas. Mas está se tornando, para muitas pessoas, uma dependência, né? Uma coisa simples, que quando a gente acorda, para aqueles que já têm o hábito do devocional diário, ou os que estão depois da lição, tentando adquirir, mas uma coisa simples, abriu os olhos, acordei. Qual a primeira coisa que automaticamente possa se fazer? Pegar o celular para ver alguma notificação, algo que chegou. O simples fato de primeiro pegar o celular, antes de fazer uma oração, falar com Deus, antes mesmo de fazer todo o seu devocional, já diz muito sobre como a gente está se ligando nisso, sabe? Só de você acordou, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Se a gente escolhe logo o celular, passa um... Não, vou ver só um negócio. Aí a gente se perde, vê vários negócios, não só Sim. um. Passa o tempo que era para o devocional, eita, não tem mais tempo, saio. Então, sabe, nos mínimos detalhes, eu acredito que Já a gente tem que... podem ter grandes mudanças, Sim. né? E aí, chegando na nossa conclusão, sexta-feira, né? Por mais que a gente tenha aberto aqui o leque para isso, não saímos do contexto da lição, né? A gente começou falando de um povo que tinha instruções ali para serem seguidas, mas por muito tempo se deixaram levar pelas influências daquela época, né? Influências de nações vizinhas, ídolos que foram trazidos de outras nações e tal. Como Letícia falou também, eu nem me liguei naquilo. Séculos de uma adoração que não servia de nada, né? Uma adoração de qualquer jeito, de qualquer forma, que não estava valendo de nada. Juntando tudo que a gente leu aqui, Letícia, qual a tua conclusão aqui da sexta-feira? Se tiver mais algum ponto que eu tô vendo que tem ali, pode falar também. Mas é a conclusão. Juntando tudo, esse ponto é a conclusão. É sempre Deus, sabe? Nós erramos e nós pecamos e nós sonhamos com um dia em que poderemos finalmente estar no céu, sem pecado, sem tentações, para que a gente possa viver a plenitude que Adão e Eva um dia, ou alguns dias, souberam como era. Mas sempre é Deus. Mesmo que nós tenhamos muito a ganhar por escolhê-lo, muitas vezes nós não escolhemos. Só que Deus nos ama tanto, tem tanta misericórdia, que Ele vem e nos chama. 1, 2, 3, quantas vezes forem. Enquanto a porta da graça não fechar, Ele está nos chamando. E a questão do altar com o coração, por isso que Deus diz, Mateus 6, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Faz muitos anos que eu ouvi a minha irmã fazer um comentário sobre esse verso e eu nunca mais esqueci. Ela disse, não adianta a gente seguir esse verso ao pé da letra e acordar cedo, estudar a Bíblia, a lição, meditação jovem, espírito profecia, seja lá o que mais possamos estudar, que a gente também tem um leque gigantesco, Sim, né, sim. para buscar a Deus. Não falta, né? Não adianta a gente acordar, buscá-lo em primeiro lugar e o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e todos os outros não ter Deus, sabe? Quando ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas acrescentadas, não é que é para Deus a gente buscá-lo no primeiro e a partir do segundo esquecer de Deus. É que ele seja um primeiro em todos os momentos. O primeiro no começo do dia, o primeiro quando eu sair para trabalhar, o primeiro quando eu estiver lidando com alguma situação difícil, quando eu estiver feliz também com alguma vitória. Então, não é sobre estudar a lição de manhã, mas quando eu cheguei no trabalho, eu nem me lembro mais o que eu li na lição, porque foi em primeiro lugar, Deus ficou lá no primeiro. Agora que o trabalho é o segundo, eu esqueci, sabe? O meu coração precisa estar no altar. O altar e o coração, acho que nos nossos dias hoje, nós não oferecemos mais sacrifícios literais, né, com altares e animais, mas nosso coração se torna o altar. E aí, quando ele está verdadeiramente erigido ao Senhor, quando eu entrego mesmo e enxergo, Senhor, eu não sei, não consigo. Quebrei os ídolos, como foi com Josias, purifiquei os santuários, mas aqui dentro está sujo. Me purifica, me cura, como Jeremias pediu. Se eu não fizer isso,
não acontece. E eu só faço isso. Até pra gente amar a Deus, a gente precisa de Deus. Porque eu não consigo amar a Ele sozinho. Você não consegue, sabe? Porque nós não fazemos nada de bom. Algo de bom que acontece em nós é o Espírito Santo agindo. Então, se eu puder resumir nesse momento tudo que eu estudei, seria que é sempre Deus. Eu preciso dele no meu coração. E o meu coração deve ser o meu altar a ele, todos os dias. Não só na primeira hora do dia, o que é muito importante, que a gente já aprendeu no altar de Jesus, na outra lição. Mas que o altar, que é o meu coração, esteja sempre com ele, em qualquer momento, em qualquer situação. Aí não teremos mais séculos de falsa adoração. Teremos séculos na eternidade de uma adoração verdadeira e sem fim. Amém, amém. Ei, muito bom. Feito comentei aqui, com quase todo convidado que vem, dá pra gente passar um tempão falando, Sim, né? dá. A gente deixa compacto aqui, tenta deixar compacto em 40 minutos, mas dá pra falar muita coisa. Enfim, deixa uma oração aqui, Letícia, por favor, não só com nós dois, mas também com quem tá assistindo na sua casa aí, pra gente encerrar, por favor. Oremos. Querido Pai, maravilhoso Jesus, nós queremos muito te agradecer porque o Senhor nos ouve neste momento. Tanto aqui no estúdio, quanto, não sei, nem em outro lugar que as pessoas possam estar assistindo, mas nós estamos em Tua presença nesse momento. E nós queremos te pedir que o nosso coração seja lavado, seja purificado e transformado por Ti. Transforme o nosso coração em um verdadeiro altar. Nos ajude para que as palavras que ouvimos e falamos aqui não sejam vãs, que sejam verdade na nossa vida. Nos aproximem de Ti e, consequentemente, do céu, que em breve será verdade para nós. Te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E Lohane disse que eu já fiz um slogan já, que quem vem pro nosso podcast não sai de mãos vazias. E tá aqui, ó, uma recordaçãozinha, tá bom? Ai, que lindo, amei. Não só para você lembrar do nosso podcast, mas para lembrar também em específico da lição que a gente recapitulou aqui, tá bom? Amém. Viva Com isso certeza. pro resto da sua vida, assim como você já vive hoje. Amém. E você que nos acompanhou, muito obrigado por ter ficado até o final, tá bom? Deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo com a sua unidade de ação, com seu grupo de jovens, com alguma pessoa que você vê que está desviado, está precisando aí ter seu coração transformado. Não deixa aquele povo igual o povo da época de Jeremias, não, tá bom? Ajuda na transformação deles também. Até semana que vem, fica com a gente até o fim desse trimestre. Falta só um pouquinho, estamos chegando lá. Valeu!